Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Diálogos. E hoje, de uma forma especial, eu quero agradecer a você que acompanhou, que curtiu, que mandou a sua pergunta, inclusive que deu algumas dicas. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe nessa jornada e nesse programa que eu quero, assim, vivenciar ele com tanta intensidade aqui na nossa jornada. Mas hoje nós recebemos uma pergunta e eu quero compartilhar com vocês. E a pergunta é: como posso entender os evangelhos? Eu quero gravar aqui vários outros momentos sobre isso. Hoje será uma introdução para que a gente possa compreender um pouco desse tema que é tão batido, né? É tão incompreendido nos nossos tempos, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero aqui compartilhar as fontes desse momento de hoje, indicação de dois livros bem importantes. O primeiro chama-se Introdução aos Quatro Evangelhos. Essa é uma coleção da editora Vozes, uma coleção chamada Introdução à Bíblia, esse livro é do padre José Carlos Fonsati. É um livro muito didático, muito bacana, vale a pena lê-lo, tem muito conteúdo, eu vou usá-los, inclusive, em outros vídeos. A segunda fonte, também da editora Vozes, com uma capa linda, brilhante, né? Chama-se Os Evangelhos à Prova da História, Lendas Piedosas ou Relatos Verídicos. Já é um livro mais, digamos assim, científico, é mais na busca de colocar alguns problemas, de uma leitura mais densa, mas também vale a pena para você que quer entender todas as nuances, todas as questões que lida com essa coisa de os evangelhos são narrativas, e aqui que ele vai chamar lendas piedosas ou relatos verídicos, aconteceu realmente. Então, o Bruno Biol, eu acredito que se pronuncia assim. Então, são as indicações de hoje para você que, de uma certa forma, quer se aprofundar neste assunto. Mas olha, eu quero começar destacando uma coisa bem interessante. Há uma diferença enorme, né, dentro de duas questões, né, que a gente pode dizer assim que está ligado ao aspecto a o que são os evangelhos e o que é o evangelho, né? O que são os evangelhos e o que é o evangelho. Eu quero explicar isso daqui para deixar para a gente bem mastigado esse conceito como ponto de partida. O evangelho, certo, é um conteúdo central do cristianismo. Os evangelhos são os relatos, as memórias, o testemunho que os discípulos deram sobre Jesus, especificamente os quatro evangelhos. Então, vamos lá, eu quero de uma certa forma compartilhar com vocês esse destrinchar, né, desses dois pontos. Quando a gente pensa na palavra evangelho, ela vem da palavra grega evangelium, que significa boa notícia, um mensageiro de uma boa notícia, ou uma mensagem de uma boa notícia, aquilo que é próprio de um mensageiro também,
porque são as junções aí de duas palavras gregas, né? Que significa o próprio, eu, e mensageiro, quer dizer, eu estou trazendo uma mensagem. Então, o evangelho, dentro da dimensão grega, da etimologia da palavra, do significado da palavra, seria esse. Uma boa nova, uma notícia boa trazida por um mensageiro. E aí, quando a gente vai para o significado, né, digamos assim, ali dentro daquele contexto, dentro da cultura de Jesus, dentro da cultura dos discípulos, seria aquilo que se dava ao mensageiro que trazia a notícia. A gente vai ver isso, por exemplo, numa citação do Antigo Testamento já, quando um mensageiro vem trazer uma notícia de morte, a morte de Saul. Ele traz essa notícia para o rei Davi, né? E é interessante que o rei Davi, apesar de receber essa notícia de uma forma triste, a morte de um rei, que ele honrava muito, ele dá um, uma oferta, um dinheiro a esse mensageiro, né? Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 4, verso 10. Ele deu uma recompensa àquele mensageiro, e essa recompensa é chamada de evangelho, né? Já lá no Antigo Testamento. Então, outra dimensão dessa palavra evangelho, desse significado evangelho, seria o relato do nascimento, coroação e ação do imperador, dos reis. Seria o anúncio, por exemplo, de que nasceu o filho do imperador, que seria basicamente um novo rei. A ideia do seu próprio rito de coroação, né? E por fim, um decreto trazido pelo imperador, pelo rei, era anunciado como evangelho, boa nova, boa notícia. Né? Então vejam que o significado da palavra evangelho dentro da cultura do Novo Testamento está ligado especificamente a esse anúncio, a essa mensagem trazida de algo extraordinário que aconteceu em relação à vida do império, à vida do rei, à vida do imperador. Né? Já quando a gente pensa na questão dos evangelhos, né? Quando a gente pensa na questão da ideia do cristianismo, para essa palavra, o cristianismo entende evangelho como a mensagem que Deus se fez homem, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará. E a isso o cristianismo dá o nome de salvação, movimento de salvação. É interessante perceber que o evangelho para o cristianismo é a completude desse processo. Primeiro, Deus se fez homem, habitou entre nós. Você vai ver que todos os evangelhos vão lidar com isso. E todas as citações, o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, os outros escritores das epístolas, quando eles falam dessa boa nova, eles expressam, de uma certa forma, esse nascimento, esse Cristo se fez homem, Cristo se humilhou, Deus se humilhou e se tornou carne. A outra coisa é a própria vida, a vida de Jesus Cristo. A vida que contém seus milagres, que contém seus ensinos, que contém sua orientação ao ser humano. Ele morreu. A morte é o sacrifício, a morte de cruz, é a missão de Jesus. Né? Mas ele não é apenas um líder que pregou uma grande mensagem, ou que está esperando que o seu karma seja
completado. Não, ele ressuscitou, ele venceu a morte e está vivo entre nós, né? Ascendeu aos céus, né? E voltará. É uma completude. Fala da promessa, fala da compaixão de Deus, fala da vida que é libertadora e cura do nosso Senhor Jesus Cristo, fala de sua morte redentora, da sua vitória sobre a morte, a ressurreição, que ele ascendeu aos céus e inaugurou a história da igreja e ele voltará. O Apocalipse, a plenitude. Então, vejam que o cristianismo se apodera dessa palavra evangelho, boa notícia, e traz para o núcleo dela Jesus Cristo. Jesus Cristo. E é interessante que essa é a grande promessa, por exemplo, do profeta Isaías, né? O profeta Isaías fala de que o que vai acontecer? Um redentor, um ungido de Deus, virá pregar as boas novas, o evangelho. E essa boa nova será libertação, cura. Está lá em Isaías 61, ok? Então, como ponto de partida, eu quero deixar bem claro para você a diferença entre evangelho, o núcleo da mensagem, evangelhos, que são os 4 evangelhos que estão lá abrindo o Novo Testamento, tá bom? Então, eu gostaria muito que você pudesse acompanhar comigo esse raciocínio. Uma outra coisa interessante é que essa própria palavra evangelho, ela vai ser anunciada no Novo Testamento como o próprio Cristo em sua inteireza, naquilo que eu coloquei aqui. Olha só o que diz Marcos, o evangelista, no capítulo 1, verso 14. Ele diz assim: depois de João, Jesus veio pregar o evangelho de Deus. E o que é o evangelho de Deus? O próprio Cristo, né? E no final, lá no finalzinho, tanto no Evangelho de São Marcos como no Evangelho de São Mateus, Jesus envia os discípulos e diz assim: ide e por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse conteúdo, essa boa nova, repito, nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e que Cristo voltará. Qualquer tentativa de separar isso não é evangelho. Se eu prego um Cristo místico e não lido com a encarnação dele, com a vida dele no mundo, esse Cristo não é o Cristo dos evangelhos. Se eu lido com um Cristo mestre, que ensina, mas que não venceu a morte, esse Cristo não é o Cristo dos evangelhos. Se eu lido com um Cristo meramente espiritual, que não viveu a fraqueza, ainda que não se rendesse a ela, que não tenha sido tentado, ainda que não tenha sido vencido pela tentação, esse Cristo não é o Cristo dos evangelhos. Ele pode ser o Cristo de um segmento espiritual, religioso, mas não o Cristo dos evangelhos, o Cristo do cristianismo ortodoxo, ok? Então, eu quero começar trilhando essa explicação. Aí vejam, qual é o outro sentido, então, que a gente vai perceber em relação a essa palavra evangelhos? Os evangelhos. Então, se o evangelho é essa mensagem de Cristo, os evangelhos são, né,
portanto, aqui, deixa eu ver aqui onde está, os testemunhos que trouxeram os quatro evangelistas: São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Lucas e o Evangelho segundo escreveu São João. Ok? São testemunhos que estes personagens, que a teologia liberal tenta dizer que são figuras, mas que a teologia ortodoxa fala de pessoas reais que tiveram histórias ou com Cristo ou com os apóstolos e que, de uma certa forma, trouxeram como uma forma literária uma nova maneira de expressar em literatura Jesus, o Salvador, Deus feito homem, que é chamado de os evangelhos. Ok? Então veja, o evangelho é a mensagem que abrange o núcleo do cristianismo. Os evangelhos são os testemunhos que trouxeram os quatro evangelistas, né? E é interessante perceber, olha só, que o primeiro a expressar, né, essa palavra evangelho para os quatro livros escritos por estes discípulos de Jesus, apóstolos e discípulos, foi o pai da igreja, Justino, São Justino. Isso em 165 depois de Cristo. Ele quem usou a primeira vez essa palavra evangelho para a memória dos apóstolos, especificamente esses quatro. Orígenes, por exemplo, vai falar, é outro pai da igreja, que, embora eles fossem escritos por quatro pessoas diferentes, mas eles eram únicos porque expressava a plenitude de um único Senhor, de uma única mensagem, ok? Então, como ponto de partida, eu quero trazer para você estas expressões que são bem importantes para a gente entender como se entende o Evangelho, mensagem central. Nesse sentido, o apóstolo Paulo pregou o Evangelho, Tiago pregou o Evangelho, todas as igrejas ortodoxas pregam o Evangelho, ok? Se tirarmos qualquer coisa daquilo que é o núcleo do Evangelho, passamos a pregar um Cristo não evangélico, ok? Não dos quatro evangelhos, tá bom? É interessante perceber também que a gente precisa definir o que os evangelhos não são. E aqui há uma coisa muito interessante dentro dos conceitos modernos e equivocados dos evangelhos. Por quê? O que os evangelhos não são? Primeiro, aqui é um conceito que começa já na antiguidade, mas que é, é preservado até hoje, que foi iniciado por um herege cristão chamado Marciano. Ele foi denunciado como um herege, como um corruptor do cristianismo, porque ele vai, de uma certa forma, desenvolver uma ideia de que deveria existir um único evangelho, que ele chama de o Evangelho de Cristo, e que para ele seria uma redução do Evangelho de São Lucas. Ele jogaria então São Mateus, ele jogaria então São Marcos e ele jogaria então São João. Para ele esses evangelhos não estariam puros. Porém, vejam só, por que eles estavam dizendo isso? Porque ele pregava justamente uma doutrina anti-evangélica. Para ele, ele falava do gnosticismo, e para ele Jesus seria, por exemplo, esse ser meramente espiritual e a carne seria tão mal que não era possível Jesus ter encarnado, como
por exemplo, os evangelhos vão propor em relação ao nascimento de Jesus. Ah, ah, então vejam, São Marciano, ou Marciano, ele dizia que somente uma parte do Evangelho de São Lucas e 10 epístolas deveriam ser o Novo Testamento. Ele foi condenado, então, como herege e a sua doutrina foi colocada como uma doutrina de corrupção do verdadeiro Evangelho. Outra escola que é muito repetida, né, é a ideia de que o apóstolo Paulo teria sido aquele que verdadeiramente criou o cristianismo. Né? A gente tem vários defensores no mundo moderno, na literatura moderna, na teologia liberal moderna, colocando isso, que o apóstolo Paulo teria sido aquele que inventou um Jesus místico, né? Um Jesus que desprezava o histórico em prol de uma salvação extraordinária. Isso é um engano, porque você vai ver que o apóstolo Paulo tem um contato direto com os apóstolos, os 12. Você vai ver que o apóstolo Paulo ele fala da encarnação de uma forma extraordinária, colocando ela como um centro da própria humilhação de Deus para que acontecesse, né, a salvação plena. E de uma certa maneira, o apóstolo Paulo está muito mais preocupado em doutrinar as igrejas que estão nascendo e trabalhar mais a questão de doutrinas ao invés da vida, da história, dos relatos específicos que estavam sendo feitos já por outros discípulos e apóstolos. Agora, é interessante perceber que quando o apóstolo Paulo cita questões históricas do nosso Senhor Jesus, como a questão da ascensão, da ressurreição, né, de quantos viram, ele fala especificamente a mesma coisa que os discípulos falam em relação às fontes da vida do nosso Senhor. Então, tanto esse evangelho de Cristo, né, no sentido de que seria uma compilação do que verdadeiramente Jesus Cristo fez, né? Para alguns isso seria doutrinas morais. Aquele filósofo alemão Hegel tentou fazer um resumo da vida de Jesus, colocando vida moral de Jesus. Há um escritor atual, um estudioso atual, que escreveu um livro chamado Jesus, que ele tenta trazer o Jesus verdadeiro, o Jesus judeu. Eu estou até preparando um diálogo sobre a diferença entre Jesus Cristo e Jesus de Nazaré, no sentido da teologia liberal e histórica. Nas próximas semanas eu mergulho mais nisso aí. Mas vamos lá. Outra coisa que os evangelhos não querem ser é uma biografia de Jesus, no sentido de biografia contemporânea, moderna. Aquela coisa de que eu preciso saber tudo que aconteceu. A bibliografia tem que ser algo assim documentado, historicamente comprovado, tal, tudo. Os relatos são testemunhas. Você vai ver que os discípulos e os apóstolos que escreveram, eles procuraram ouvir pessoas, eles procuraram lidar com fontes diferentes, relatos, mas não estavam a fazer uma biografia, até porque esse conceito contemporâneo de biografia nunca esteve presente lá na época de Jesus. E mesmo os relatos que tinham sobre vidas eram mais relatos trabalhados diante de testemunhos e de um olhar do próprio escritor. Outra coisa que os evangelhos não são documentos. Eles podem conter imagens da cultura a partir das figuras, digamos assim, dos próprios
das parábolas que Jesus conta, das histórias que Jesus conta, do próprio costume que vai se descobrindo. Mas ele não quer ser um documento para que você tome ali e passe a ler. Né? Ele não quer ser um documento historiográfico. E outra coisa que os evangelhos não querem ser é um compilado de literatura, é um aspecto literário, é um drama, é um romance. Não, repito, tem literatura no evangelho? Tem. Podemos dizer que o próprio evangelho é um tipo de literatura criada pelos os discípulos de Jesus, a maneira que eles fazem, a maneira que eles compõem. Mas não era isso que eles estavam procurando, criar uma literatura. Eles estavam procurando dar um testemunho sobre o seu Salvador. Repito, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará, tá bom? Então, esse é um ponto bem importante para a gente caminhar nele na nossa jornada de entendimento do que os evangelhos não são. Aí eu quero agora, já partindo ali para o fim, né, falar sobre aquilo que a gente pode dizer que quem são os evangelistas, né? Quem são os evangelistas? Ah, São Marcos é visto como o primeiro a ser o escritor, né? E é interessante perceber que ele ah, trabalha de uma forma muito plena uma figura de Jesus, uma imagem de Jesus diante daquilo que ele vai receber dos discípulos, né? Principalmente do apóstolo Pedro. Né? Só que antes de ir para São Marcos, eu quero lidar com aquilo que nós chamamos dos símbolos que dentro da tradição cristã foi, portanto, associado a cada evangelho, os símbolos dos evangelhos, né? Então, eu quero aqui mostrar para vocês de uma certa forma. Deixa eu só aqui. Não é isso. Peraí, só fazer uma coisa aqui rapidinho para corrigir esse. Tá certo aqui acho que na sua tela também vai sair certo. Os símbolos do Evangelho. Você tem 4 símbolos que foram autenticados a partir do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, verso 5 a 14. E esses símbolos são o homem, que aqui vai ser a figura do homem vai ser ligada à figura do anjo, o leão, o touro, né, o boi, ou a águia, né, e a águia. Essas 4 figuras vão estar ligadas os evangelhos. O homem vai estar ligado ao evangelho de São Mateus, né, principalmente ali pela abertura, que tem a figura do anjo que anuncia, né, o anjo da anunciação. Então, o Evangelho de São Mateus será esse Evangelho da Anunciação, onde Cristo é anunciado ao mundo. O Evangelho de São Marcos tem como símbolo o leão, inclusive a própria cidade de Veneza, onde a tradição coloca que São Marcos estaria lá, os restos mortais, tem como símbolo o leão, né? Então, também está ligado ao início, né? A ideia de João Batista ali, e que teria a perspectiva de que ele é aquele que ruge, né? É aquele que
como um leão anuncia, rugindo, a vinda do Salvador, a chegada do Messias. O boi está ligado ao Evangelho de São Lucas, né? A ideia de sacrifício, né? Porque o início do Evangelho de São Lucas vai ter a figura do sacrifício muito central. E por último, a águia é o símbolo do Evangelho de São João, porque é o Evangelho que dá um voo maior, é um Evangelho que dá uma visão do Cristo divino, do Cristo como Deus, não mais como um homem meramente, mas como o próprio Logos, aquele que estava no princípio, que é e que é Deus, né? Deus feito homem. Então, estes quatro elementos, o anjo, o Evangelho de São Mateus, o leão, o Evangelho de São Marcos, o boi, o Evangelho de São Lucas e a águia, o Evangelho de São João. Para irmos para o final dessa nossa jornada, eu só queria trazer para vocês, portanto, algumas curtas informações, porque, como eu disse, eu quero lá adiante continuar aprofundando esta questão dos evangelhos. Então vamos lá. O primeiro evangelho que temos escrito foi o do São Marcos, né? Ainda que nas Sagradas Escrituras São Mateus esteja lá como o primeiro, tá certo? São Marcos será aquele primeiro a ser escrito, né? Ele é sobrinho de Barnabé, segundo a tradição. É interessante que o apóstolo Paulo teve um desencontro com ele. Na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo teve um desencontro e não quis viajar com ele mais. O próprio Marcos sentiu o peso dessa crise com o apóstolo Paulo e, portanto, abandonou a viagem. Na segunda viagem, quando Barnabé tentou introduzir Marcos de novo, Paulo não aceitou e se separou, né? Então vejam, porém, no fim da vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo a sua segunda carta, ele pede para que Timóteo envie. Ele fala a Timóteo, né, de como o Marcos é precioso para ele. Houve uma reconciliação e a dimensão do aprofundamento do apóstolo Paulo com Marcos. Mas toda a tradição propõe que a fonte do Marcos, na escrita de São Marcos, na escrita desse evangelho, foi o apóstolo Pedro. E é interessante que quando ele escreve, o apóstolo Pedro, a primeira carta, a primeira epístola à igreja, em 1 Pedro capítulo 5, verso 13, ele chama o Marcos de filho, o meu filho, né? Filho espiritual. Essa ligação tão especial que o apóstolo Pedro se propõe com Marcos. Outro evangelista que aí o livro dele está na abertura dos evangelhos, é o primeiro, mas foi escrito cronologicamente segundo, após o evangelho de São Marcos, é o evangelho de São Mateus. É interessante que é um evangelho escrito com uma aproximação de uma mensagem que coubesse no ouvido dos judeus. Marcos vai lidar muito com as questões da lei e com símbolos judaicos. São Mateus. E São Mateus era chamado de Levi, e há um registro no próprio evangelho que Mateus capítulo 10, versículo 25, ele era um cobrador de impostos. Né? Outro grande evangelho, né, é São Lucas.
o terceiro livro, ah, tanto na hierarquia dos livros, dos quatro evangelhos na Bíblia, quanto na cronologia. E aí a gente sabe que Lucas era um médico, amigo do apóstolo Paulo, que provavelmente encontrou Cristo através da sua missão. E olha só, amados, o São Lucas, escreve o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Ele escreve esses dois livros como um conjunto, né? E ele diz que escreveu esse livro para evangelizar um amigo, Teófilo, né? Você tem um amigo que consegue escrever um livro tão especial só para converter você a Cristo, né? E por último, nós temos o Evangelho de São João. O apóstolo João é o mais elevado entre todos, foi aquele que ouviu o coração de Jesus. O Evangelho é o mais elevado também entre todos os outros livros do Novo e do Antigo Testamento. Ali há uma revelação plena e perfeita de Cristo como Deus, né? Então, é uma leitura profunda. O mesmo apóstolo escreve também o Apocalipse e algumas epístolas que são de uma preciosidade, tá bom? Mas esse é assunto para um próximo encontro. Eu espero que você tenha sido abençoado com o que aqui estamos compartilhando. E na próxima quinta-feira, mais um tema para falarmos no diálogo sobre mil e uma coisas. Obrigado. Dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe. Deus te abençoe.